E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindas à nossa live de hoje, quinta-feira. Um pouquinho diferente o horário, né? Um pouquinho mais tarde do que o habitual, do que o costume. Mas é importante que a gente tá aqui e a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que interessa a muitas de vocês que sofrem aí com a síndrome do ovário policístico e um dos seus principais sintomas, que é o aumento de pelos. Gente, eu vou dizer pra vocês que hoje eu fiquei muito, mas muito surpresa. Eu fiz um infográfico lá falando sobre a questão do hirsutismo, né? Que é o aumento dos pelos em regiões anômalas na mulher. Então, pelos que crescem normalmente na região de rosto, na região de pescoço, para algumas mulheres que crescem nas costas, na região de seios e barriga. E esse infográfico, né, esse post que eu fiz, gente, deu o que falar. Eu recebi mais de 300 mensagens, sem brincadeira, sem exagero, tá? De mulheres que sofrem com isso, né, e que estavam ali pedindo ajuda, que estavam ali querendo buscar alguma alternativa para esse sintoma. Então, esse nem era o tema da live de hoje, mas eu acabei resolvendo, né, mudar um pouquinho o tema e trazer um pouquinho esse assunto aqui para vocês, porque eu tenho certeza que muita gente tem dúvida, muita gente quer saber, muita gente quer entender, né, o que significam esses pelos, como que a gente pode combater isso de uma forma natural, sem medicamentos e tudo mais. Então, primeira coisa que vocês devem saber, né? O hirsutismo é um sintoma bem clássico da síndrome do ovário policístico, mas ele também pode acontecer por conta de outras alterações hormonais. Então, existem outras patologias, outras doenças que apresentam características e sintomas muito parecidos com as características e sintomas da SOP. Tá? Então, antes de mais nada, é importante você ter, né, o seu diagnóstico firmado, você saber quais são as alterações hormonais que você tem, você entender o que está causando, né, esse tipo de sintoma em você. Se é uma coisa isolada, se é uma coisa acompanhada também de outros sintomas. Quando a gente fala de hirsutismo para síndrome do ovário policístico, a gente normalmente fala de um hirsutismo que vem acompanhado também ou de acne ou de queda de cabelo, né? Para algumas mulheres, a alopecia androgenética faz parte, né, do quadro de alterações da síndrome do ovário policístico. Muitas vezes é acompanhado também de questões metabólicas, como resistência à insulina e tudo mais. E aí, qual que é a grande confusão que as pessoas fazem quando o assunto é excesso de pelos, é hirsutismo? É culpar logo de cara a testosterona, né? Então, muitas das mulheres que vieram me escrever hoje, pedindo ajuda para esse controle do hirsutismo, nem falaram, né? Carol, me ajuda com o hirsutismo ou com a queda de com o crescimento de pelos, o que eu posso fazer para diminuir esse sintoma? Não. Muitas delas chegaram no meu inbox falando, Carol, eu tenho muitos pelos, como eu diminuo a testosterona? Ponto, né? Como se a testosterona, a gente fosse a única culpada pelos nossos pelos, e não é, tá? A testosterona, gente, é só um dos hormônios andrógenos que podem se apresentar alterados e elevados na mulher com síndrome do ovário policístico. Então, muitas vezes, Ana Vitória, pode ficar aí, mulher. Gente, a gente tá trabalhando alucinadamente hoje e a Ana Vitória tá com uma tarefa importante lá pra fazer, mas fica na live, porque senão o pessoal vai chorar muito aqui. Fica aí, depois a gente termina o que a gente tava fazendo, combinado? Então, ó, primeira coisa, então, né, importante de se falar, importante de se saber, é que não é só a testosterona que se apresenta elevada em mulheres com síndrome do ovário policístico. Muitas vezes a testosterona nem tá alta, e vocês vão entender um pouquinho disso daqui a pouco. Para algumas mulheres com síndrome do ovário policístico, sim, a testosterona tá alta e sim, esse é o mecanismo, né, do aumento dos pelos. Para outras mulheres, podem ser outros hormônios andrógenos ocasionando o hirsutismo, como, por exemplo, a androstenediona, dihidrotestosterona, outros hormônios de característica andrógena, de característica masculina, que também podem se manifestar através do aumento dos pelos, tá? Então, essa é a primeira coisa importante a se saber. Não é só testosterona que causa aumento de pelos. E aí, quando a gente pensa, né, na questão do hirsutismo, no aumento dos pelos, como combater, a gente tem que pensar, na verdade, onde isso surge, né? Qual é a alteração metabólica, fisiológica, patológica que a mulher tem, que ela desenvolve, que vai originar o aumento do hormônio andrógeno, que vai ocasionar o aumento dos pelos. Então, isso
É por isso, gente, que depilação a laser para muitas de vocês não deu certo, né? É por isso que muitas de vocês que me escreveram no inbox hoje relataram que já gastaram muito dinheiro fazendo depilação a laser e não tiveram resultado, não adiantou. Porque quando você procura um tratamento estético que vai resolver o sintoma, né, que tem como objetivo tratar o sintoma, mas você não cuida do que está por trás desse sintoma, ou seja, do motivo pelo qual você tem o sintoma, a grande chance é que esse sintoma volte. E muitas vezes volta muito rápido, né? Para algumas mulheres que fizeram depilação a laser, nem sequer a gente consegue observar um resultado. Ela faz ali as 8, 9, 10 sessões e ela nem percebe uma melhora no final do pacote. Para outras, há melhora e aí depois de algumas semanas ou meses o pelo volta. Então, isso tudo depende do motivo pelo qual você tá tendo pelo. E eu tô falando aqui de pelo, gente, porque foi o assunto de hoje, né, no meu Instagram, mas isso se aplica a qualquer sintoma da SOLP. Se você tem acne, você vai na dermato buscando, né, pedindo um creme para secar a tua acne, você tem que estar muito consciente que esse creme tá cuidando só do seu sintoma, ele não tá cuidando da causa, ele não tá agindo no motivo pelo qual você tem acne. E assim é com todo e qualquer sintoma da síndrome do ovário policístico, tá? Então, voltando aqui para a questão dos pelos, a primeira coisa é a gente descobrir o porquê você tá com excesso de andrógenos, né? Qual é o andrógeno que pode estar causando hirsutismo? E daí, então, descobrir o porquê esse andrógeno tá alto. Quando a mulher apresenta hirsutismo, aumento de pelos, pela questão da testosterona, muitas das vezes essa testosterona tá alta por conta da insulina estar alta. E aí entra, né, 100% a nossa alimentação. Alimento rico em carboidrato, muito doce, muitos alimentos refinados, com muito açúcar, alto consumo de produtos industrializados, que tem lá uma série de carboidratos e açúcares escondidos, alimentos processados e tudo mais. E aí, quando a gente consome esse tipo de alimento, a gente tem um aumento da nossa insulina, de uma forma natural, porque é o hormônio que a gente produz para fazer o transporte e absorção desse carboidrato. Se a sua insulina tá alta e isso tá causando o aumento da sua testosterona, não adianta você fazer depilação a laser, porque o pelo vai voltar, porque a insulina continua alta, produzindo mais testosterona, né? Favorecendo o aumento da testosterona. Então, qual seria o tratamento correto nesse caso? Melhorar a base, né, da nossa alimentação, para com isso diminuir a nossa insulina e, consequentemente, diminuir o crescimento dos pelos. É por isso que tantas mulheres que fazem os 30 dias contra a SOLP, os 30 dias contra a SOLP 2.0, que é o desafio turbo, apresentam melhora significativa do crescimento de pelos em um espaço curto de tempo, que é 30 dias. Porque nesses 30 dias elas diminuem radicalmente o consumo desses alimentos ruins, entre aspas, e isso faz com que a gente tenha baixa produção de insulina, consequentemente baixa produção de testosterona. Para aquelas que têm excesso de pelos por aumento de testosterona, dá certo. Ela em um curto período de tempo já nota, né, uma melhora. Mas tem uma outra causa também muito comum, né, para o hirsutismo, que é a alta conversão de dihidrotestosterona. Porque o que acontece no nosso organismo de uma forma fisiológica, normal, saudável? A gente tem uma produção de testosterona e existe uma enzima no nosso organismo chamada 5-alfa-redutase que converte testosterona em dihidrotestosterona. E na mulher com síndrome do ovário policístico, muitas vezes, essa enzima não só está em grande quantidade, como também está em uma atividade exacerbada, ou seja, ela desempenha demais a função dela. Então, ela converte muita testosterona em dihidrotestosterona. E a dihidrotestosterona, que é a forma inativa do hormônio testosterona para alguns itens, como, por exemplo, o aumento de libido, é a forma mais prejudicial para alguns sintomas da SOLP, como queda de cabelo, excesso de pelos e de acne. Então, é por isso também mulheres, né, que me escreveram hoje dizendo: Carol, mas eu não tenho testosterona alta, por que eu tenho tanto pelo? Porque talvez você esteja com uma quantidade exacerbada, né, uma atividade intensa dessa 5-alfa-redutase convertendo sua testosterona em dihidrotestosterona. E aí você talvez esteja lotada de sintomas, mas dosando só a testosterona você percebe que a testo está dentro da faixa normal ou até tá baixa, né, para muitas mulheres com SOLP que apresentam esse excesso de atividade da 5-alfa-redutase, a testosterona aparece abaixo do valor ideal.
E aí isso traz mais cansaço, mais dificuldade para aumentar a massa muscular, mais fadiga, menos libido, né? A gente começa a ter todos os desgostos de uma baixa testosterona, mas ainda com sintomas de uma alta testosterona, porque o DHT tá alto, que é a dihidrotestosterona. Então é importante também, né, dosar a dihidrotestosterona pra gente avaliar se não é ela que tá influenciando no aumento do pelo e no aumento do hirsutismo. E uma coisa que é super importante de falar aqui, gente. Se a gente identifica que a possível causa desse hirsutismo, desse excesso de pelos, é o aumento da testosterona por conta de uma resistência à insulina ou por conta de uma alta produção de insulina, porque a pessoa se alimenta mal, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, consertar a dieta, né? Ajustar a alimentação dessa pessoa, diminuir o consumo de carboidrato para favorecer a baixa da insulina. Se ainda assim o sintoma prevalece, permanece, ela consegue fazer uma dosagem hormonal, a gente detecta que a dihidrotestosterona está alta, a gente vai atuar com chás fitoterápicos que vão atuar diretamente diminuindo a função da 5-alfa-redutase, né? Diminuindo a expressão dessa enzima, favorecendo, então, menor conversão de testosterona em dihidrotestosterona. Vários chás fitoterápicos atuam diminuindo essa enzima, diminuindo a função dessa enzima. Um exemplo aqui, o Agnus, né? O Agnus, Vitex Agnus, né? Como vocês conhecem, às vezes só por Vitex. Ele é um dos fitoterápicos que atua diminuindo a função da 5-alfa-redutase. Carol, o meu problema é excesso de testosterona, mas eu já ajustei a alimentação, tá tudo certo. Eu não tô com excesso de insulina, mas a minha testosterona tá alta. Existem chás fitoterápicos que vão atuar especificamente nessa testosterona alta, como, por exemplo, o chá de hortelã. Então, gente, tudo vai depender realmente de como tá esse metabolismo, né, do que pode estar ocasionando esse sintoma na mulher, e aí a gente vai então traçar a melhor conduta, né, o melhor tratamento, a melhor dieta, o melhor chá, o melhor fitoterápico, o melhor conjunto, né, dessas combinações. E o que é importante dizer aqui, gente, Carol, eu não tenho como fazer exame. Muita gente fala isso, né, no inbox, no direct e tal. Carol, eu não tenho como fazer exame, tô desempregada, tipo, eu paguei o desafio, mas eu não consigo fazer exame. É importante fazer exame? Gente, é claro que se você pode fazer exame, eu vou estimular que você faça, né? Que você vá ao médico, peça a solicitação dos exames e faça esses exames, porque é a forma mais direta e até mais assertiva da gente diagnosticar o que está acontecendo e poder tratar da forma mais assertiva possível. E isso torna o resultado também mais rápido. Agora, quem não tem como fazer exame, porque não tem convênio, porque está desempregada, porque não tem como arcar com o custo de um exame particular, a gente consegue traçar, né, o que possivelmente está acontecendo através das causas e dos sintomas que vocês manifestam. Então, quando eu faço, por exemplo, um questionário para identificar, né, a história da pessoa, os sintomas, as queixas, o que ela percebe, o que ela tá sentindo, como ela tá se sentindo, como que é a questão de cansaço, fadiga e tudo mais, eu consigo traçar hipóteses do que provavelmente está acontecendo. E aí, o papel da nutricionista é tentar melhorar isso através dessas hipóteses que a gente traça. E dificilmente a gente erra, né? Quem tem experiência nisso, quem conhece, né, os mecanismos fisiopatológicos da doença que está tratando, no caso da síndrome do ovário policístico, da endometriose, do mioma, dificilmente a gente erra, porque os mecanismos se parecem muito. Então, dá para você ter um tratamento digno, dá para você ter um tratamento eficaz, dá para você participar do grupo de desafios sem você ter obrigatoriamente os exames, mas isso não tira a importância deles. Então, quem pode fazer exame, quem conta com um convênio, quem pode pagar por um exame particular, gente, faça, porque é importante e, óbvio, ajuda, tanto no diagnóstico quanto no tratamento, tá? Então, esse é um esclarecimento importante. Então vamos lá, o que vocês aprenderam aqui nessa live de hoje, né? Que embora rápido, eu acho que clareou bastante a ideia de vocês. Primeiro, aumento de pelos pode ser tanto por um aumento de insulina, que gera um aumento de testosterona, como também por uma atividade exacerbada de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que converte sua testosterona em dihidrotestosterona. Uma dessas duas coisas está fazendo com que, então, você tenha tenha um aumento, né, um crescimento maior de pelos, tanto em relação à velocidade, como também em volume de pelos, que você pode estar percebendo aí em algumas regiões que não são normais, que não são comuns na mulher.
Para ambas as situações, tanto a alimentação quanto o uso de chás fitoterápicos e suplementos podem atuar melhorando essas manifestações. A conduta vai ser super, né, individual, dependendo do que a pessoa já tentou fazer, do que deu certo para ela, do que não deu, das manifestações que ela traz, né, para o dia a dia. E a gente consegue fazer isso de acordo com a investigação das causas e dos sintomas que ela tá sentindo ali, né? Da forma como ela tá sentindo, como ela tá, né, percebendo o corpo dela, como tá a alimentação, tudo isso vai ser bons fatores aí que vão indiciar a gente a achar o motivo, né, do sintoma e conseguir, né, converter aí numa melhora. Uma coisa que é muito legal, gente, que eu até quero falar aqui pra vocês. Fugiu. Ai, gente, que ódio quando isso acontece. Eu tô com muita coisa na cabeça, eu respondi pra muita gente hoje, tem muito grupo de desafio, tem o programa Ser Mãe começando semana que vem. A Nutri tá meio doidinha hoje. Eu ia falar uma coisa legal sobre isso, mas agora eu me fugi. Sobre chás e fitoterápicos, né? Uma coisa, gente, que é importantíssimo. Muita gente me escreveu hoje falando, Carol, qual que é o melhor chá, o melhor fitoterápico pros pelos? Gente, antes de tomar chá, antes de tomar fitoterápico, antes de gastar com suplemento, você precisa corrigir a base do problema, que é a alimentação. Então, se você tem, por exemplo, aumento de testosterona porque a sua insulina tá alta, não adianta você gastar rios de dinheiro com os melhores tratamentos estéticos ou com os melhores chás, os melhores suplementos, porque você não vai ter resultado, você vai estar tratando o sintoma e não a causa. Então, o chá, o suplemento, o fitoterápico, ele aparece no tratamento quando a pessoa já está tendo resultado. O resultado da pessoa nunca é por conta de um chá, nunca é por conta de um suplemento, nunca é por conta de um fitoterápico. O resultado dela acontece por um conjunto de atitudes, de mudanças que ela promove na rotina, no dia a dia, na alimentação dela. E aí, por consequência, né, ela começa a ter um resultado. E aí a gente inclui um chá, um fitoterápico, um suplemento para potencializar esse resultado na vida dessa pessoa. Então, gente, atenção com isso, tá bom? Não esperem que um chá, um fitoterápico vai fazer com que os pelos sumam, vai fazer com que você não tenha mais pelos, ou até que o crescimento deles seja mais lento, se você não estiver fazendo o seu feijão com arroz, né? Se você não estiver cuidando da base do problema. E o melhor exemplo para isso é uma parede mofada por conta de um cano vazando. Se você tem síndrome do ovário policístico, você tem um cano ali que tá vazando. Você tem alterações hormonais importantes, você tem, né, alterações fisiológicas e metabólicas que precisam ser revistas e precisam ser tratadas. A sua parede mofando, que são os seus sintomas, a queda de cabelo, a acne, o excesso de pelos, aquilo tá só mostrando que existe algo por trás. Tá manifestando que existe um cano furado que precisa de conserto nessa parede. Se você vai lá, chama o pintor e só passa uma tinta por cima, você esconde o mofo, ou seja, você esconde a manifestação do problema, mas você não tá consertando o cano, percebe? Você não tá agindo no motivo pelo qual você tá tendo sintomas. Você não tá agindo no motivo pelo qual a parede tá com mofo, tá com bolor. Agora, o que você precisa fazer para resolver definitivamente a sua parede ali, o seu mofo? Você precisa ir, quebrar a parede, consertar o problema e daí, então, se preocupar com a estética da parede, né? Depois que o cano tá arrumado, depois que já não está mais vazando, você vai, então, e cuida da sua pintura. Então, eu sempre oriento as minhas pacientes, independente se querem ou se não querem engravidar, que antes de mais nada a gente tem que cuidar da nossa casinha, né? A gente tem que cuidar do nosso organismo, a gente tem que ir lá e ver o que tá acontecendo, né? Identificar quais são as alterações, que tipo de pedido de socorro o nosso corpo tá emitindo. E aí depois que a gente consegue ajustar isso, aí sim vai se preocupar em tratar a estética, né? Aí sim vai se preocupar em pintar a parede. Então, pra quem tem hirsutismo, excesso de pelos, gente, eu tive. Eu vou colocar daqui a pouco nos stories uma foto minha de quando eu tinha bastante pelo e acne no rosto. Então, eu já sofri com isso. Eu lembro que quando eu conheci meu marido, eu não deixava ele passar a mão no meu rosto. Porque essa região aqui, ela era completamente áspera. Era mais áspera que o rosto de um homem. Porque os meus pelos, além de serem em muita quantidade, também era um pelo muito negro e grosso. Então, isso fazia com que a minha pele, né, como eu tirava os pelos, eu ficava toda empipocadinha, assim, parecia, tipo, mini espinhas, sabe? Mas não eram pelos encravados crescendo ali. Então, ficava a marca do pelo no meu rosto. Então, eu já sofri com isso, eu sei o quanto dói. E eu já gastei com tratamento a laser que não deu certo, né? Que quando eu terminei o pacote tava do mesmo jeito, se não pior do que quando eu comecei.
E aí, depois que a gente começa a cuidar da base do problema, ou seja, corrigir a alimentação, fazer atividade física, ter um estilo de vida saudável, controlar estresse, melhorar a qualidade de sono, a gente começa a notar que os nossos pelos demoram mais para crescer. Eles não desaparecem, tá? Mas eles demoram mais pra crescer, eles não são tão grossos, eles não encravam. E aí, nesse momento, tá no horário, tá na hora certa de você começar a se preocupar, então, em cuidar da estética. E aí, tá tudo bem você ir lá e fazer uma depilação a laser pra te ajudar a acabar com o problema. E essa depilação a laser pode durar por anos, se você continuar cuidando da base, né? Se você continuar fazendo o seu feijão com arroz direitinho. E foi esse o procedimento que eu fiz. Então, entre a primeira foto e a segunda foto que eu vou colocar nos stories, tem um processo de depilação a laser ali. Mas ele só aconteceu depois que tudo tava consertado, né? Depois que eu já tinha feito a alimentação, já tava com o peso ideal, já tava, enfim, fazendo tudo que eu precisava fazer. E aí veio, então, a depilação só como cereja do bolo ali, só pra deixar o pacote bonito, tá bom? Vou colocar essa foto pra vocês do meu antes e depois lá nos stories pra vocês verem que é real. E eu sei o que vocês estão passando, eu sei o que vocês estão sofrendo. E para quem entrou hoje no grupo de desafios, eu quero dar aqui as minhas boas-vindas, né, pessoalmente, ao vivo. Tivemos muitas inscrições hoje, eu tô muito grata por isso. Quero agradecer aqui publicamente a confiança que vocês têm no meu trabalho. E sim, a gente vai trabalhar firmemente contra os pelos na próxima turma, porque eu tô vendo que muitas das participantes sofrem com isso. A gente vai falar sobre o chá, sobre os fitoterápicos, mas a gente vai falar principalmente sobre a base, né, desse conceito, dessa arrumação, tá? A base desse tratamento, que é o que vocês têm que começar a fazer o quanto antes. Aí, Caio, Suiana, eu entrei. Seja bem-vinda, Su. Eu falei com bastante gente no inbox, vou continuar falando com vocês até amanhã. Pra quem ainda quer entrar, tem vaga, o grupo começa na segunda-feira, mas as vagas estão terminando porque hoje realmente foi um dia surreal. Todo mundo aqui da equipe trabalhou muito em prol desse desafio e eu tenho certeza que a turma 68, que é a que começa na segunda-feira, vai ser fantástica. É a terceira turma do desafio novo e provavelmente a última com valor antigo. Então, quem quer participar, quem quer entrar, quem quer conhecer esse mundo, corre lá, garante a sua inscrição. O link tá em azul no meu perfil. E você também pode me pedir no inbox, né, no direct, ou acessar a nossa página do Cantinho da Nutri, tá? Mas o link que tá em azul lá no meu perfil é o link que vai direto pra tua inscrição. E eu também tenho, né, links no meu stories, né? Coloquei alguns depoimentos das turmas anteriores que terminaram e deixei o link lá pra você arrastar a tela e fazer, então, a sua inscrição. Gente, o valor dessa turma ainda é o valor antigo, né? Ainda não foi reajustado, tá R$ 197,00 à vista no cartão, no boleto ou depósito, ou até 12 prestações de R$ 19,19 no cartão de crédito. Então, pode parcelar em até 12 vezes, pode pagar à vista, da forma como for melhor para vocês. E fazendo a sua inscrição hoje, gente, eu não vou conseguir falar com vocês hoje, mas até amanhã vocês recebem o meu WhatsApp com as instruções, né, com os próximos passos e com o link para vocês preencherem as suas fichinhas de anamnese. Combinado? Então, aguardo vocês lá. A Ju tá falando, vale muito a pena. Ju, de que turma você é? Eu tenho uma baita dificuldade para conhecer o nome que vocês colocam aqui no Instagram. De verdade. Eu conheço vocês por nome e sobrenome, né? Da forma como vocês colocam lá na Hotmart, porque a gente se fala todo dia, toda hora, o tempo todo. Então eu sei, né, o nome e o sobrenome de praticamente todo mundo, por mais que seja muita gente. Aí chega no Instagram, aparece Juliana, _B, _S, _M, eu fico perdidaça. Que nem a Silvia.makeup. Eu sei que ela tá em um dos grupos, mas eu não sei qual grupo é o dela. Ah, turma 65, que vai virar 68, né, Ju? Abafa o caso, deixa entre a gente. Mas, gente, eu tenho muita dificuldade em decorar o nome que vocês usam no Instagram. Se vocês colocassem nome e sobrenome, ia ser fantástico. A Nutri ia achar muito mais fácil, viu? Mas a gente entende, né? É só vocês se identificarem pra mim no inbox que fica mais fácil. A Val, estou na turma 67, estou amando. A Val começou segunda-feira agora. Aí, a Silvia, turma 2 do programa Ser Mãe. É isso, né, gente? Vocês estão comigo lá no dia a dia, mas, né, usar nome e sobrenome ia ajudar muito aqui no Instagram. Que pessoa incrível, mudou minha vida da água pro vinho. Cá Batista, ó, tá vendo? A Camila me ajuda, né? Nome e sobrenome, fica tudo muito mais humano aqui nesse Instagram. Gente, é isso, tá? A live de hoje foi curtinha. Nem consegui preparar muito o que eu ia falar, mas é porque eu realmente senti, né, necessidade de vir aqui esclarecer sobre a questão dos pelos, porque, meu,
meu Deus, né? Quantas e quantas mensagens de pedido de ajuda eu recebi hoje. Eu espero que todo mundo que me escreveu durante o dia veja esse vídeo, né? Se não agora no perfil, mas pelo menos no IGTV. E tenha acesso aí pelo menos a base da informação, tá bom? Gente, volto domingo. Domingo vai ser um dia complicado, tá? Mas eu vou tentar fazer a live. A gente tem um passeio programado com as crianças. Talvez eu fique o dia todo no interior. Mas nem que eu faça do carro dessa vez. Vai rolar live. Combinado? Domingo tem live de perguntas e respostas. Vou colocar sim ou não essa semana, que eu ainda não fiz também nos stories. Muita coisa acontecendo, né? Muita coisa aí surgindo. Mas a gente vai se falando. Michel, meu paciente de ontem. Beijos, Mi! Aí, tá vendo quem disse que eu não atendo homem? Gente, ontem eu atendi 4 homens. De, sei lá, 12 pacientes que eu atendi, 4 eram homens. Eu atendo homens, sim, mas ó, pra ser paciente meu e ser homem, primeiro, tem que ser legal. Não pode ser aquele cara, tipo, ogro que quer tomar bomba, que quer hipertrofiar a todo custo, sabe? Tem que ser gente boa. Vocês viram, né, o stories que eu fiz com o Thiago? Tem que ser ali, tem que ser naquele nível. Tipo, sabe? Entrar, brincar, curtir a vida, fazer a dieta, porque o Thiago sempre fez. Ontem que ele vacilou, e aí ele veio parar aqui nos meus stories. Inclusive, o Michel sabe, né, quem é o Thiago. Você viu, Mi, o stories do Thiago ontem? Os dois se conhecem, né? Já se cruzaram muito no consultório. E aí o Michel usa nome e sobrenome, tá vendo? Michel Chiusal, eu sei quem é. Assim ajuda a Nutri fica bem feliz. Então é isso, gente. Atendo homens, tá? Então, seus parceiros, muita gente me pergunta isso. Carol, quero engravidar. Você atende meu parceiro, meu namorado, meu noivo, meu marido? Gente, com o maior prazer do mundo, tá? Essa questão da fertilidade, eu atendo o casal, tá? Então, quem quer ajuda, né? Quem tá tentando engravidar, quem tá buscando aí uma gestação, pode sim marcar pro marido, porque vai ser muito bom atender vocês e ajuda pra caramba quando os dois fazem juntos. Inclusive, eu atendo a esposa do Michel, que acabou de ganhar o neném, né, o Theo. O Theo tá por aí, Mi? Tá chorando essa hora, por isso que você tá acordado ainda? Porque o Michel dorme com as galinhas, né? O Michel dorme com o Theo, que tem 7 meses, e hoje ele tá às 10 horas da noite na live. Alguma coisa deve estar acontecendo nessa residência. Espero que esteja tudo bem aí, viu, Mi? Dá um beijo na Cíntia, dá um agarrão no Theo pra mim. E é isso, galera. Domingo, então, live de perguntas e respostas. E segunda-feira abre grupo de oferta do programa Ser Mãe. Então, olha aí, casal que tá tentando engravidar. Olha, ele tá dormindo, Mi? E você na live, né? Aí depois fala que não dormiu direito porque o Theo deu trabalho. Tô de olho, viu? Vou anotar isso no seu prontuário para a próxima consulta, tá, Michel? Gente, segunda-feira abre grupo de oferta para o programa Ser Mãe, tá? Última oferta do programa do ano. Então, casais que desejam engravidar, que querem acompanhamento nutricional, que querem ajuda, né, para essa gestação acontecer da forma mais saudável, mais tranquila possível. Não perca aí a janela de oportunidade de entrada no grupo, que vai ser só de domingo até terça, tá? São só 48 horas para você entrar no grupo e só quem estiver no grupo vai ter oportunidade de se inscrever na oferta. Combinado? E, gente, ficou, né? Foi bom o papo. Agora eu vou voltar lá, voltar a trabalhar, cuidar dos meus grupos. E a gente se vê aqui nos próximos stories. Beijo!